Bom, gente, boa noite. Mais uma aula. Hoje a gente vai tô organizando, eu organizei uma aula de revisão, já que hoje à noite estarei postando a nossa avaliação. Eu vou explicar para vocês que são 4 questões dissertativas. Procurem não copiar igual do texto, porque vocês vão ter à frente todos os textos que foram trabalhados e façam a prova, procurem fazer com as palavras de vocês, o que vocês entenderam, e tem um número de linhas no mínimo e no máximo. Vocês poderão responder numa folha à parte para depois colocar, porque eu não botei linha, porque eu achei que ia complicar, principalmente se eu mandasse no modelo em PDF. Aí vocês podem responder numa folha à parte e postar lá no link de trabalhos, não é isso que vocês estão fazendo? Então, outra coisa, amanhã a gente vai ter a nossa palestra, vou aproveitar o gancho aqui, a gente começa o mês do pedagogo, tão importante para a gente, né? Porque é o mês de maio, dia 20 é dia do pedagogo. Vocês se inscreveram? Não sei, eu já vi que tem gente abessa que se inscreveu. É importante para vocês, né, já começarem a participar dessas palestras, isso é muito importante. Eu falo enquanto professora, né, dessa disciplina, como que é bom a gente participar dessas atividades, porque é só crescimento para a nossa vida profissional. E amanhã a gente vai ter a primeira palestra, que é do NAP, que vai falar também sobre a questão do isolamento social. Isso é importante para a gente está passando um momento de muita dificuldade, até para alguns que gostariam de estar aqui, às vezes não podem, né? Não tem como assistir às aulas remotas, mas estamos gravando os vídeos para eles. Ô, Marinéia, onde que faz mesmo a inscrição? A inscrição, eu mandei para vocês um link. Tá Ah, tá. naquele um link, é fácil, fácil. Você vai botar sua matrícula, seu nome, é rapidinho, depois é enviar. Eu mandei o link. Se você não achar, você manda para mim Tá, quando acabar a aula, que eu mando para você de novo. Tá bom? Eu vou procurar lá também, que eu não tinha visto, não. tá bom. Eu fico Mas muito feliz com a palestra, preciso bem dizer. oi? E amanhã você vai perder essa palestra, Isabelle? Não acredito. Isabelle, Vou procurar esse link lá agora. você faz o favor de assistir essa palestra, que tem um Francisco lá que vai dar palestra, tem a Sueli, tem a Paola, a Jaqueline, vai ser um espetáculo. Eles falam muito bem. Então, por favor, assistam a palestra amanhã, se inscrevam, porque é importante para a gente, enquanto profissionais de educação, né? E tem o que eu estou fazendo? Hoje eu já postei no grupo a palestra de amanhã. Aí tem uma sexta-feira, que eu acho bacana vocês assistirem também, porque fala de outro ramo da pedagogia, pedagogia hospitalar. Como que ocorre como que é feito isso? Essa menina fala muito bem, já tive oportunidade, né? Já convidei ela uma vez, ela é espetacular. Então, também eu acho que vale a pena assistir aonde a pedagogia pode também ter o pedagogo trabalhando, que é no hospital, né? Depois tem a empresarial e outros assuntos que também são muito importantes para a gente, tá bom? Quem não fez, eu vou ver aqui o link e vou mandar de novo para vocês. Querem que eu coloque no grupo, né? Eu posso colocar assim que acabar a aula de novo, porque aí fica mais fresquinho, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai fazer essa revisão. Eu acredito que a prova esteja fácil, em cima do que a gente foi trabalhando. É só uma questão de organização de ideias, vocês lerem o texto, ver aonde que está falando sobre aquele assunto e tentar organizar as ideias de vocês de uma forma mais clara. Procurem escrever com as palavras de vocês, tá? Então é isso.
Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou estar também mandando depois para vocês esse... Tá pequena a tela, né? Tá dando para vocês enxergarem? Tá. Tá? Tá. É, porque se eu botar também muito grande a tela, no outro dia me atrapalhou, porque eu não consegui enxergar. Peraí. Então, vamos lá, gente. Primeira tela, a gente vai falar hoje, foi a nossa primeira unidade, que nós falamos sobre a prática educativa, pedagogia e didática, né? Qual é a importância, como que se dá essa prática, né? Essa prática educativa, de uma forma geral, porque ela existe em todas as sociedades, o que é pedagogia, o que é didática. Então, aí eu botei um desenhozinho, né, do professor na sala de aula, as crianças, né, na sua prática, como que ela vai ocorrer, né? Porque a nossa prática de sala de aula é uma prática compartilhada, é coletiva, né? Não é só o professor, mas é a professora, a sua turma, seus alunos, suas diferenças, tantas outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente estudou, eu acho que foi o nosso primeiro encontro, foi o que seria educação. Então, essa palavra educação, ela tem sido utilizada em dois sentidos. Bom, o primeiro sentido seria o sentido o quê? Social. Educação é a manifestação de quê? Da cultura. E ela depende de quê? Do contexto histórico e social, do momento que estamos vivendo, ou os momentos que já foram passados, né? Variando de acordo com o quê? Com as épocas e as sociedades. Que a gente vai vendo, né, que à medida que a sociedade vai evoluindo, a gente viu as comunidades primitivas, que existia uma didática, que era uma didática muito difusa, que era aquela didática que era intuitiva, que era baseado o quê? Na convivência, de como que as coisas eram passadas pelos mais velhos, as crianças aprendiam, os jovens aprendiam, e com o desenvolvimento das sociedades, né, cada época foi tendo uma forma diferente de ver a educação. Até que surgiu o quê? A escola, né? Então, ela tem esse sentido social, porque ela vai variar de quê? De uma sociedade para outra. Cada um tem a sua formação, seus hábitos, seus costumes, sua forma cultural. Então, ela vai se modificar. E existe também no sentido individual. Por quê? Ela vai se referir ao desenvolvimento de quê? Das aptidões, das potencialidades de cada indivíduo. Nesse sentido, a educação se refere ao verbo latino educare, que é educar, né? Nesses dois sentidos, a palavra educação está ligado sempre ao aspecto quê? De formação, aspecto formativo do indivíduo. Tanto no aspecto mais amplo, né, do aspecto social, e também no sentido individual. Sempre formação. Quando a gente fala em educação, e nós temos essa mania de dizer, o filho de fulano é tão educado, né? Quando a gente pensa nessa questão do educar, do educado, a gente está sempre pensando na questão da formação que ele está tendo, né? Educado, a educação que passa de quê? De pai para filho, são os hábitos, a forma de ser, né? Então, está muito atrelado. Aí eu coloquei aqui duas imagens. A primeira imagem, a gente vê a educação num outro momento, né, gente? Um momento mais tradicional que a gente viu até nas tendências, que era aquele momento dos castigos, do professor no pedestal, do professor como centro de tudo, o professor que fazia
e acontecia. Ele explicava a matéria, mas ele, ao mesmo tempo, era ele que interpretava a matéria, não era ele que... ele não dava vez e voz para os seus alunos, era um momento diferente. E aqui a gente já vê uma outra foto, né? De um momento mais o quê? Recente. É um momento de que o professor interage, né? É um momento de troca, é um momento de que as crianças estão ali, mas elas podem trocar, elas podem estar junto com esse profissional. Então, a gente, de uma época para outra, olha como que as coisas foram se alterando, que foram mudando. A gente pôde ver isso bastante quando nós estudamos as tendências, né? Que não vai cair nesse momento, na nossa avaliação. Mas nas tendências a gente viu que houve um momento em que partiu-se de um tradicionalismo, de onde o professor era o centro de tudo, e chegou um momento, né, que passou a criança a ser o centro de tudo. Por quê? Porque a partir desse momento novas ciências estavam surgindo e houve a necessidade de colocar essa criança de acordo com suas fases de desenvolvimento. Aí a gente foi vendo que de lá para cá muita coisa mudou, né? A gente vai ver que a gente está falando da renovada. Eu fiz uma pesquisa porque existe renovada progressiva e progressivista. Então, tanto uma tanto outra, eu vi que está correta, porque geralmente o Libânio ele adota progressivista. Então, e eu vi que outros autores estavam colocando progressiva. Mas por que isso? Porque era um momento de que o mundo, né, a gente vai falar assim, de uma forma geral, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, estava surgindo uma escola nova, que é a famosa escola nova mesmo, onde a criança passa a ser vista como um ser em desenvolvimento e novas ciências estavam surgindo. Então, a partir desse momento, há uma progressão da educação, ela passa a ser mais progressiva, né? Aí ele chama ali o Libânio de progressivista. Bom, então a gente pode notar que houve uma mudança muito grande e a gente vê hoje mais ainda, né? Porque hoje a gente já está na era da tecnologia e as tecnologias estão cada vez além, né? Que o que é hoje, amanhã já ficou para trás, né? Já não é mais. Então a gente vê, por exemplo, eu estava conversando com minha irmã, a minha irmã dá aula eu acho que eu comentei isso, não sei se foi com vocês, na Escola Santa Mônica. E ela tem um planejamento, né, único, a prova é única para todo o sistema, todas as escolas. E eu perguntei como é que estava a frequência. É uma escola particular, né? Mas porque todos os alunos agora estão tendo aula online, né? Que são essas aulas remotas. E eu perguntei a eu fiquei assim, até pasma, né? Porque ela falou que todos os alunos acordam cedo. Ela disse que tem que estar pronta às 7 da manhã. E eles acordam cedo e estão lá. Eu disse assim, quantos alunos tem sua sala? Ela 35. Eu disse, e como que é a frequência? Quase todos os 35, todo dia. Eu disse, nossa senhora. Mas aí a gente entra a gente vê, né, que o que ocorre é a diferença, né? Escola particular, todo mundo deve ter um computador em casa, deve ter um celular bom, né? Porque que pagam bem caro, por sinal, né? Mas e aí que eu falo, uma diferença, né? Que a gente vai ver a mudança que vai ocorrendo, né? Quem poderia imaginar que nós hoje, nós mesmos, estaríamos assistindo às aulas, né? Por videoconferência, que é uma videoconferência. Nós conversamos, nós interagimos, mas é por videoconferência, né? Então, isso é uma evolução também, né? Que a gente vê que as coisas vão evoluindo. Então, há o que? O
há uma epidemia e, de repente, todo mundo tem que botar o pé no freio e ver novas formas para que nós possamos trabalhar. Aí eu falo, né? Aí o professor tem que se reinventar, os alunos também têm que se reinventarem, não é verdade? Olha quantos de vocês estão se reinventando. Uma é mãe, tem um bebê que eu sei que aparece ali toda hora, tem a outra que tem um bebezinho também na minha outra aula. As pessoas têm que se reinventar, né? Então, a educação é isso, gente. Ela vai variar de acordo com o momento presente. E isso vai ficar na história, que jamais eu acredito, tanto eu quanto vocês, jamais pensaram que a gente poderia pegar isso é uma doença, sei lá, só a gripe espanhola que matou bastante, né, a peste. Olha só que loucura. Eu lembro de uma vez, quando eu era pequena, vocês que são mais jovens, né? Eu peguei também como é que se diz? Um período que era da varíola. Alguém pegou varíola? Que a gente tinha que tomar uma vacina que era uma pistola. Pá, deixava uma crosta desse tamanho e tinha que pegar. Porque era um período que tinha que imunizar o país de varíola. Era uma coisa horrível, gente. Quem pegava varíola era um monte de pústulas no rosto todo, no corpo inteiro. Uma coisa horrorosa. Eu lembro que eu fui imunizada disso. Aí eu me lembrei agora por que está passando esse problema. Então, vamos lá. Continuando. Aí a gente entra na questão, gente, o que é a didática? Bom, a didática, como eu já expliquei para vocês nas aulas, nas nossas primeiras aulas, e eu sempre venho falando, é um dos ramos de quê? Da pedagogia, que é a ciência de e para a educação, que se refere ao quê? Aos conteúdos de ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. É através da didática, né, que ela vai unir tanto os objetivos, os conteúdos, os meios, os procedimentos de ensino, a avaliação. Então, é ela que dá esse suporte a quem? Ao professor. Dá um suporte à sua prática pedagógica. E qual é o objeto de estudo da didática? Gente, o processo de ensino como um todo. É tudo o que ocorre no processo de ensino. Desde que você entra na sua aula, os procedimentos do professor, os procedimentos dos alunos, os meios que ele vai trabalhar, né? O que ele vai trabalhar com aqueles alunos, tudo que ocorre ali. Então, é o processo em si, é o acontecer, né? É a previsão e o acontecer. Então, a pedagogia, ela é o estudo sistemático da educação. Sim, a pedagogia estuda a educação. Então, logicamente, ela também vai estudar a prática, ela também estuda a prática da educação, né? A prática de educação, porque ela está o quê? Vinculada à prática social global. Então, está tudo... Qual é essa prática social global que a gente tem? É a família, a escola, o trabalho, a igreja. Está tudo vinculado, né? Essa prática de educação. Porque você educa na escola, mas você educa na família, mas você educa na igreja, e aí vai. Então, está tudo vinculado a essa prática social global. Quando a gente educa na escola, a gente não educa sozinho, se a gente for pensar. A gente precisa que as famílias também estejam próximas dos professores e dos seus filhos, né? Até para a gente acompanhar esse processo do nosso filho ou do nosso aluno, mas a gente precisa da família em conjunto. Então, prática educativa e sociedade, ela é o quê? Um fenômeno social e universal. Tem aqui até no nosso texto, por que ela é um fenômeno social e universal presente em todas as sociedades? Porque ela se a gente for pensar, cada sociedade ela vai
toda hora eu mexo aqui. Cada sociedade, ela tem uma forma de cuidar da formação dos seus indivíduos, né? Das pessoas, auxiliando o quê? Nas suas capacidades físicas, espirituais, preparando-os para quê? Para participar da transformação da sociedade e tudo mais. Então, isso tudo, gente, é importante. É um fenômeno social e a educação, ela é um fenômeno social universal porque ela está presente em todas as sociedades, mas cada um tem a sua forma de quê? De trabalhar isso, né? Ela está presente em todas as sociedades de uma forma diferente, diferenciada, né? Porque cada povo tem a sua parte cultural, tem a sua forma de educar, né? Então, essa prática educativa, ela não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também do processo de quê? De prover os indivíduos, assim, conhecimentos, experiências culturais, para que eles possam atuar no meio social e poder também transformá-lo, né? Em função de quê? Das suas necessidades econômicas, das suas necessidades sociais, políticas, tudo visando o quê? A coletividade, né? Então, é todo um processo. Por isso que a educação, ela é um fenômeno social e universal presente em todas as sociedades. Mas a gente precisa o quê? Estar provendo os indivíduos, né? Cada sociedade é que vai cuidar dessa formação. Então, para isso, cada sociedade tem uma forma de ver a sua educação. Por isso, nós não temos a educação não pode ser única para todos, né? Porque cada vai variar. Aí vocês podem, se eu perguntar isso na prova, vocês podem desenvolver, né? Aqui tem uma parte do texto que fala sobre o meio da educação, o meio social, que exerce influências sobre os indivíduos, tem várias coisas. Então, educação, o que seria essa educação em sentido amplo, minha gente? Então, essa educação em sentido amplo, ela compreende os processos formativos que ocorrem no meio social. E esses processos formativos, eles vão fazer o quê? Eles, de uma forma ou de outra, eles vão influenciar a vida das pessoas, né? Por quê? Porque elas vivem socialmente. Então, a prática educativa, ela existe em grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da organização econômica, da organização política, de uma sociedade, dos costumes, da religião, aí tem tudo misturado, né? Então, todos os processos formativos, porque a gente não tem só a escola, a gente tem a igreja também, a gente tem os sindicatos, a gente tem várias coisas, né, que as pessoas estão atreladas. E existe também essa educação em sentido estrito, que é restrito, né, que ocorre em quê? Em instituições específicas ou não. Essa aí é mais fácil, né? Que aí a gente vai ver que as influências educativas, elas podem ser não intencionais. Quando elas são não intencionais, elas referem-se a quê? A influência que a gente exerce da onde? Do contexto social e do meio que os indivíduos vivem, né? De onde nós vivemos. Ela também pode ser conhecida, gente, como a educação formal. Ela tem o mesmo viés da educação formal, que são o quê? Aquelas situações e experiências casuais, experiências espontâneas, que não são organizadas, mas que vão influir na formação humana, né? Você aprende, eu costumo dizer que a gente aprende a todo instante. Não precisa estar na escola para aprender alguma coisa. Então, existe uma educação que ela é não intencional, que eu posso dizer que ela, ao mesmo tempo, ela é informal. É isso que você aprende a todo instante alguma coisa. Agora, quando ela é intencional, você tem o quê? Uma intenção. Ela vai se referir às influências em que há intenção, que há objetivos definidos, eu posso dizer assim, conscientemente, né? Para que
essa educação aconteça, para que objetivos sejam alcançados. Aí, como é o caso, por exemplo, da educação escolar, que é da escola, e também existe a educação extraescolar, né, que também a gente também acaba aprendendo. Então, há o quê? Uma intencionalidade, uma consciência por parte de quem? Do professor, do educador, né? Quanto aos objetivos e tarefas que ele deve assumir, que ele deve cumprir. E pode ser, às vezes, antigamente eram os pais, né? Era a família, né? Tem o professor, os adultos em geral, que pode ser também, quer ver? Por um canal de TV, de televisão, pode ser no rádio, porque quantas vezes, antes de nós termos uma educação para jovens e adultos, toda educação de jovens e adultos, eu peguei essa época, hein? Era dado pelo rádio. Tinha um rádio na minha escola. A minha mãe era professora de supletivo, não era nem educação de jovens e adultos ainda. E era o projeto, não sei se vocês já ouviram falar, Projeto Minerva. Os alunos estavam sentados, eu ia à noite, porque mamãe dava aula, e tinha uma sala que era pelo rádio. E tinha outras salas que tinham aula normal, mas essa era para alfabetização de adultos. Eu lembro que era a professora Maria do Amparo. Depois ela recebeu até o nome de uma escola, porque ela faleceu. Aí ela ligava o rádio e ali tinha aula. Então, era dada por aquele rádio. Era um rádio antigo, mas ele funcionava direitinho. Eu lembro que eu era pequena, né? Não tinha esses rádios maravilhosos que a gente tem hoje, aparelho de som, né? Mas isso pode ser pelo rádio, pode ser também um cartaz de propaganda, né? Hoje pelo computador, esses milhões de coisas. Bom, e a gente também tem a educação, ela ainda pode ser, como eu já falei, formal. É quando ela o quê? Ela trata de atividades educativas estruturadas, vamos dizer assim, fora do sistema escolar convencional. É aí que eu falo que é a não intencional, né? Aí é a mesma coisa, você pode falar movimentos sociais, organizados, meios de comunicação de massa, né? E existe a educação formal, que já se realiza em quê? Nas escolas, nas agências de instrução e educação. Aí eu coloco a igreja também, né? Porque dentro da própria igreja tem o catecismo, nas igrejas evangélicas tem uma parte que tem para as crianças pequenas. Eu sei porque eu tenho uma igreja, eu alugo para uma igreja evangélica um prédio. Então eu vejo essas coisas, que lá tem uma parte que é só para os pequenininhos, né? A parte do evangelho. Se você está ali, se você está, você tem um objetivo. Se você tem um objetivo a ser atingido, isso é uma educação formal. Então, ela pode ser dada na igreja, nos sindicatos, às próprias empresas em treinamento. Então, isso tudo é educação formal, certo? Porque tem objetividade. Você tem período para começar e período para terminar. É igual de vocês, é formal. Tem um período para começar, um período para terminar. É igual a catequese. Tem um período para começar, um período para terminar, não é verdade? Então, isso vai acontecer. Bom, aí a gente vai entrar em educação, instrução e ensino. Então, educação, a gente já viu o conceito de educação, né? Que ela corresponde a toda modalidade de influências e interrelações que convergem para a formação de traços de personalidade social e de caráter, implicando uma concepção de mundo, ideias, valores e modos de agir. Esse é um conceito do meu amigo Libânio. Então, a educação, de uma forma geral, ela recebe influências, né? Você vai por isso que as pessoas não são iguais, cada um tem um tipo de educação. Então, isso vai depender de quê? Das influências que você recebe do seu meio, do meio que você vive, com as pessoas que você está.
Então, é isso que vai implicar em quê? Nos seus traços de personalidade, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, né? Quais os valores que você vai ter. Porque, às vezes, o que é valor para mim pode não ser valor para a Greucilene, que está logo aqui na minha frente. Né, Greucilene? Então, Verdade. Isso vai depender muito. E, por exemplo, depende da religião, muitas vezes, né? Se a pessoa segue uma religião, é diferente daquela que não tem. E aí, os modos de agir, a prática, a vivência na sua família, isso também, né? Se você vive num mundo conturbado de brigas, de um monte de coisa, isso pode influir bastante no comportamento, né, das pessoas que vivem nesse ambiente. Então, isso vai depender. E a instrução, ela está relacionada a quê? A formação e desenvolvimento da capacidade cognitiva dos nossos alunos mediante o domínio de conhecimento. É tudo aquilo que a gente quer passar a nível de intelecto, né? Instruí-los a nível das suas funções mentais, a nível de inteligência, a nível de conceitos, de ideias, né? De conhecimento mesmo. E o ensino? São as ações, são os meios, as condições necessárias para que a instrução ocorra. Para que essa instrução ocorra, certo? Aí eu ensino. Bom, aí eu coloquei, né, para finalizar, eu acho que é a primeira parte, achei bacana essa foto. Quem gostaria de falar sobre essa foto? Nós estamos falando de educação, né? Falando da pedagogia, da didática, da instrução, do ensino, da prática docente. Quem gostaria? Eu vejo que cada criança ali está aprendendo alguma coisa da sua maneira, né? Um tá colocando comida pro peixe, outro tá lendo, outros estão conversando, tem um rádio ali também, outro tá desenhando. Uhum. Tem outra coisa aí, dessa foto. Eu vejo a inclusão, professora. Aí, Eu vejo inclusão! crianças. Quem falou? Tamires? Tamires. Isso. Tamires, muito bem. Eu vejo a inclusão, que é uma coisa muito nova para a gente. Muito nova mesmo. Já se fala em educação especial há muitos anos, né? Eu mesma, quando eu fiz a minha pós-graduação, lato sensu, eu falei sobre pestalose. Mas pestalose mesmo. Eu fiz estágio numa classe de pestalose, que tinha uma professora maravilhosa. Eu nunca vi. Foi uma perda para a gente quando ela saiu de lá de Maricá. Então, você não ouvia falar. E você não ouvia fazer um trabalho assim bacana. E foi em 1992. Voltei lá atrás, hein? Tem gente aí que de repente nem era nascido. 1992. E foi quando eu fiz essa pós. Gente, eu peguei uma professora, Adná, o nome dela. Nunca mais me esqueci, porque é um nome diferente, né? Adná. Ela era de uma capacidade, e eram crianças muito... Eram crianças que não eram crianças. Não sei se vocês vão me entender. Porque eram adultos, mas com o pensamento, né? Tinha os mais novos e tinha os mais velhinhos. E eles participaram, e eles tiveram um crescimento imenso, porque ela fazia um trabalho diferenciado naquela sala de aula, trabalho 1 a 1, trabalhando assim dentro da questão da inclusão mesmo, e trabalhando com eles, eu posso dizer, em cima da experiência, do concreto. Gente, era um espetáculo. Cada aula daquela mulher, eu ficava fascinada, porque eu acabava sendo ajudante, né? E foi muito bacana, muito lindo, muito lindo. Eu lembro que a gente fez aniversário para eles e tudo, como que eles amavam. E eles não queriam que ela saísse, né? Mas foi um espetáculo. Então, era a inclusão. Nessa época,
ouvia-se muito falar, mas eu nunca tinha visto assim, a prática em si, porque eles não estavam inseridos ainda na sala de aula, assim, de inclusão mesmo do ensino regular. Nessa época, não. E eles eram separados, eles ficavam na Pestalozzi mesmo, que era um colégio que tinha no centro da praça, lá em Maricá. E aí eu tive a oportunidade de ficar um tempo com ela, uns 6 meses, fazendo observação, mas foi muito bacana. Então, hoje não, hoje a gente já vê que a gente tem a inclusão, a gente tem, lá eles tinham deficiência mesmo mental, alguns, mas era assim, não era severa, e eles participavam bem das aulas, como que eles gostavam. E eles tinham afinidade, se eles pegassem afinidade com você, nossa senhora, é uma doideira. Muito bacana. E aqui, hoje, não, a gente já tem a inclusão, até de alguns casos, né? Lá em Maricá tem um menino que é cadeirante, que ele frequenta uma escola, não sei se ele já deve estar adulto pela época, né? E eu vi há pouco tempo, e os alunos desciam a rampa da escola para levá-los para o intervalo. Era uma coisa, era uma doideira, era uma briga para puxar a cadeira de roda, e ele tinha uma deficiência mental também, mas ele aprendia também. Ele não tinha, ele estava perdendo os movimentos do corpo. Mas é isso, é inclusão, a sala, cada um numa atividade, né? Cada um fazendo alguma coisa. É o que a gente vê hoje. Hoje a gente pode ter salas de aulas, práticas diferenciadas, né? Práticas diferentes. Aí nós vamos entrar na didática, teoria da instrução e do ensino. Então, gente, a didática como atividade pedagógica escolar, nós vamos falar dela. A literatura pedagógica investiga a natureza das finalidades da educação como processo social dentro de uma determinada sociedade com a finalidade de assegurar o fazer pedagógico na escola e na formação dos indivíduos na sociedade. Então, a didática, ela é esse elo, porque é ela que vai fazer, vai o quê? Assegurar esse fazer pedagógico. É ela que sustenta, que dá substância, costumo dizer, que dá substância ao professor dele movimentar, dele fazer essa prática pedagógica. Então, a didática, gente, ela faz a mediação escolar entre o quê? Os objetivos e conteúdos de ensino, levando em consideração também alguns termos fundamentais nessa estruturação escolar, como a instrução como processo e o resultado da assimilação sólida de conhecimentos, preocupando-se em não ser só um transmissor de conhecimento. O currículo, como expressão dos conteúdos de instrução, e a metodologia como conjunto dos procedimentos de investigação quanto aos fundamentos e validades das diferentes ciências, sendo as técnicas, recursos ou meios de ensino seus complementos. Então, porque quando você fala no trabalho do professor, esse trabalho geralmente é visto em forma de quê? De um planejamento. Mas esse planejamento, ele é um elo onde existem objetivos, conteúdos, existe os métodos, né? Que são os procedimentos a forma de você trabalhar, a metodologia, né? Que são os procedimentos de ensino, e também quais os recursos e meios que a gente pode estar utilizando para complementar essa aula. Então, quando você vai organizar a sua aula, você tem que ter em mente tudo que você quer, né? Cada aula, cada assunto, você tem uma forma de trabalhar, tem um método, tem uma metodologia diferenciada, tem um recurso diferenciado. Quando eu falo em meios de ensino, seus complementos, né? Eu estou falando no que eu vou levar para enriquecer aquela aula, que recurso que eu vou dar, que eu vou estar levando para melhorar a minha aula. E através da didática, a gente pode propor isso tudo. A didática é esse caminho, né? Essa mediação que ela vai fazer em como trabalhar esses objetivos e esses conteúdos. Mas a gente não pode esquecer
que eles estão interrelacionados com outras coisas, né? Que eles estão interrelacionados com os procedimentos, até a avaliação também entra, né? Com as técnicas, com os recursos, que são os meios. Então, o que é a instrução? Que a gente já viu lá na frente. É um processo resultado da assimilação de quê? De conhecimentos. Eu quero pegar aqui a apostila, que tem umas coisinhas que eu acho que são importantes. Deixa eu botar essa para cá, que essa já foi. Aí a gente tem o ensino. São as ações que levam à instrução, né? É a forma que você vai o quê? Trabalhar, que você vai concretizar as tarefas de instrução. A maneira que você vai organizar esse ensino. E esse ensino é organizado de que forma? Ó, ele é organizado, consiste em quê? Como eu te falei, um planejamento, na organização, na direção, na avaliação das atividades, né, que vão concretizar o quê? As tarefas de ensino. E a gente tem também, gente, o currículo. O currículo eu já expliquei para vocês. Vamos lá, alguém lembra o que é um currículo? Isso a gente falou numa dessas aulas. São os conteúdos de quê? Quem vai falar aí? Alguém quer falar? O que é o currículo? São os conteúdos da instrução. São as matérias de cada grau do processo de ensino. Por exemplo, qual é o currículo do curso de pedagogia? Aí eu vou pegar assim, didática, para vocês entenderem. O currículo do curso de pedagogia, primeiro período. Então, lá tem a prática de leitura e produção textual do professor Gilberto. O que Gilberto está trabalhando? Isso. Isso é o currículo. Didática, nós trabalhamos. Unidade 1, prática educativa, pedagogia e didática. Depois, desenvolvimento. Então, isso aí é que vai formar o currículo do curso de pedagogia. São todas as matérias, as disciplinas, né? Que vão ser desenvolvidas, né, para a assimilação dos nossos alunos. Bom, aí você tem também a metodologia, que compreende o quê? O estudo dos métodos, né, e o conjunto de procedimentos que nós vamos trabalhar, que podem ser, essa metodologia ela pode ser geral, né, que são os métodos que a gente pode trabalhar, os métodos tradicionais, os métodos ativos, método de descoberta, método de solução de problemas, depende do que você escolher para a sua turma. E também tem essa metodologia, ela pode também ser específica, né? Que se refere ao quê? Aos procedimentos de ensino e estudo das disciplinas do currículo. Aí, por exemplo, alfabetização. Como que você vai alfabetizar? Que metodologia você vai utilizar? Vai ser método? Não vai ser? Né? Aí, cada uma dentro da sua especificidade. Mas também pode se referir à educação escolar e extraescolar, porque aí você também tem uma metodologia para a educação de jovens e adultos, para a educação inclusiva, porque vão ser o quê? Diferenciadas. A mesma forma que você trabalha para criança, você não pode trabalhar para adulto. Aí já é uma metodologia diferente. É igual você pegar, por exemplo, vamos alfabetizar adultos. Lembra quando nós estudamos educação libertadora? Nós partimos de quê? De temas geradores. Um exemplo, você pode partir de coisas do trabalho daquelas pessoas. Então, as palavras vão ser diferentes. Cabeleireira, né, professora? Você pode partir do que ela conhece. Shampoo, escova, de palavras do meio dela, né? Exato. Com certeza. Você pode partir da própria realidade do aluno. Agora, isso não difere muito, porque a gente também pode trabalhar com crianças. Eu cheguei, não sei se foi aqui, eu cheguei a conversar com vocês, que nós... Quando a gente trabalha numa turma, eu peguei isso quando eu era coordenadora pedagógica, que fica muito tempo em cidades assim, menores,
principalmente quando o ensino é público, a gente trabalhava com cartilha. E a cartilha, muitas vezes, a gente tinha muito aluno renitente. Isso na minha época, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, gente? Aí, o que acontecia? Porque eu fui coordenadora muitos anos. E eu era coordenadora dessa parte de primeira a quarta. Era a primeira a quarta série ainda, para vocês terem uma ideia, né? Depois que houve umas mudanças, do primeiro ao nono ano. E a gente via que a gente trabalhava em cartilha. Eu ainda lembro que a cartilha, não sei se era o nome, era macaco. Tinha uma coisa dessa. E tinha várias cartilhas. Só que era assim, os alunos já estavam super acostumados com aquela cartilha. Então, o que a gente poderia fazer? Igual o que a colega falou ali, a gente pode partir da realidade deles. Eles eram alunos maiores, de 10, 12 anos, se alfabetizando. Então, você pode pegar palavras do cotidiano deles e eles mesmos traziam as palavras e ali daquelas palavras a gente tirava outras. Então, ficava algo mais assim, ao nível deles, entendeu? Não adiantava você botar boneca, né? Que era uma das palavras da cartilha. Boneca, chale, não sei o quê. Não, você tem que partir da realidade desses alunos. Aí você pode fazer um trabalho diferenciado. De vez de ter cartilha, você fazia pré-livro. Então, esse pré-livro eram os textinhos que eram construídos na sala com eles e as palavras eram deles. Era um trabalho muito bonito. Mas hoje tem tanta forma diferente de nós trabalharmos, né? Porque hoje você tem vários métodos, método natural, que é muito utilizado aqui em Vassouras, nas escolas. Tem muita forma, tem escolas mais construtivistas, mas foram... Mariné, Oi, fala, não Isabel. é nem em sala de aula, não, mas agora passando mais tempo em casa com a minha filha, né? Uma Ah, coisa que tenho feito bastante, essa questão assim, de ser do interesse da pessoa, né? Ela vira e mexe me pergunta alguma coisa. Até quando eu sei a resposta, ou se eu não souber, a gente tem pesquisado na internet, visto vídeos. Esses dias ela me perguntou: para que serve a unha, mamãe? Aí a gente procurou: para que serve a unha? Aí ela assiste o vídeo. Teve um dia que ela me perguntou como que a comida virava cocô. Aí a gente assistiu sobre o sistema digestório. olha E assim, só que barato! Gente, era um isso é uma vídeo de pergunta 12 minutos. inteligente. Aham. Era um vídeo de 12 minutos e ela Ela tem assistiu o quantos vídeo anos, inteirinho. Isabelle? Tem 4 anos. Jesus, esse bichinho já está cheio de indagações, está Aham. filosofando muito cedo. Aí eu acho muito interessante, né? Porque assim, é uma coisa que ela procura saber e Aham, gosta de saber, né? aham. É impressionante, né? Como que são espertas, né? Hoje em dia. Muito Aham. esperta. E tem que, olha, e tem que, cada vez mais você tem que incentivar, sabia? Porque isso é muito bom para a criança, gente. Muito bom mesmo. Tem que incentivar ela a ter curiosidade. Isso é bom demais. É, sim. Aí eu adoro ficar vendo essas coisas com ela, porque parte dela, né? Aham. Então, ela tem interesse. Tem interesse. Tá querendo aprender desde cedo, tá vendo? E vão surgir outras perguntas. Posso te afirmar, porque eu passei por isso com a A minha. minha perguntou por como que nascem os bebês, que a minha irmã tá grávida. Aí ela perguntou pra mim: mamãe, por que que o bebê entra como que o bebê entra na barriga? Perguntou pra mim. Ai, Jesus. Quem perguntou foi a sua filha, Tamires? Foi. Perguntou pra Jesus! mim. Você deu resposta? Ah, eu falei que Deus, quando eles se amam muito, quando o casal se ama muito, manda um filhinho pra eles. Tive que falar isso. É isso aí. Pelo menos você não contou mentira. É, Tá bom. Mas vão surgir essas perguntas, sim. E eu passei por isso também, né? A minha filha ontem fez 30 anos, gente. 30. Não podia nem passar com ela. Vamos lá. Em suma, os textos essenciais, os temas essenciais da didática são: bom,
Primeiro, os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da educação escolar, os conteúdos escolares. Por quê? Porque todos os os objetivos, eles são depois traduzidos, né? Eles são objetivos sociopolíticos e pedagógicos e isso também repassa para os nossos conteúdos escolares. Né? Os princípios didáticos, métodos de ensino, de aprendizagem, isso tudo, são temas essenciais. As suas formas organizativas do ensino, de como que você vai trabalhar na sala de aula, como que vai ser a sua prática, o uso e aplicação das técnicas e dos recursos, todos são temas trabalhados pela didática. O controle e a avaliação da aprendizagem, como é que você vai controlar, né? Como é que você vai avaliar seus alunos, todos esses aspectos são vistos dentro desse tema da didática. Desculpe, água. Então, a didática, gente, o que é didática? É um instrumento ou recurso que possibilita o trabalho pedagógico nas dimensões social, ética, política e técnica. Então, a didática, ela está ali, para auxiliar quem? O professor, na montagem do seu planejamento, né? Das suas aulas, a forma de melhor ele adequar aos seus alunos essas aulas. O objetivo de estudo, então, da didática é o processo de ensino. Então, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino, campo principal da educação escolar. O que é o processo de ensino? É uma sequência de atividades do professor e dos alunos, tendo em vista a assimilação de conhecimentos e habilidades. Então, é tudo que ocorre naquele momento, né, que nós estamos trabalhando. É naquele momento em que há essa interação entre professor e aluno na sala de aula. É toda a sequência que o professor e alunos vão realizar durante aquela aula, certo? Então, é o processo, é o acontecer, é o que está acontecendo. Destaca a importância da natureza do trabalho docente como a mediação da relação cognitiva entre o aluno e as matérias de ensino. Então, é isso aí, a mediação, porque o professor, ele também tem que ter um cuidado muito grande na hora que ele vai organizar todo o seu trabalho docente, porque ele tem que levar em consideração uma série de aspectos, né? Primeiro, que se os seus alunos estão prontos para receber aquele conteúdo, se está a nível desses alunos, né? Se há essa relação cognitiva entre o aluno e as matérias, porque você tem que ver se está de acordo, né? Se você está vendo o andamento da sua turma, se eles acompanham esse assunto, como que ele deve ser passado, né? Se está respeitando o desenvolvimento, a fase de desenvolvimento das crianças, tudo isso. Ensinar e aprender, elas são duas facetas do mesmo processo, que se realiza em torno das matérias de ensino sob a direção de quem? Do professor. Então, o professor tem que ter um cuidado muito grande quando ele vai organizar todo esse processo pedagógico, né? Esse processo de ensino, ele tem que estar sempre vendo as condições da sua sala de aula, tem que conhecer os seus alunos, né? Ele tem que ver o que acontece. Eu costumo dizer que o professor não pode esquecer de ninguém naquele momento. Eu enquanto orientadora pedagógica, né, eu tive muitas experiências, às vezes algumas boas, às vezes algumas ruins. E eu via que alguns professores, às vezes, falavam assim, naquela época, não, eu vou tocar meu planejamento para frente. Aquele que não, a maioria está indo, vai ficar para trás. Mas e se a gente for pensar, não, a gente não pode fazer isso, né, gente? Por quê? A gente tem que ver uma forma de melhorar aquele que não está acompanhando. Um trabalho diferenciado, alguma coisa diferente,
ficar um pouquinho mais com esse depois, dar um auxílio maior para esses, pedir aos alunos que estão mais adiantados se podem sentar próximo desses que não estão, mas a gente não pode deixar ninguém para trás. Isso aí é muito chato. Até você convencer o professor, eu vou tocar a matéria para aqueles que estão acompanhando e aqueles vão ficar para trás, é triste, né? Não concordo com isso, não. Eu até mexo com o pessoal do segundo, que eu dei 3 aulas sobre objetivos. Enquanto eu achei que não estava legal, eu fui dando aula só para a formulação de objetivos de ensino. Objetivos específicos, mas eu ainda tenho agora, assim que voltar, ainda vou pegar mais. Porque eu acho que o professor tem que saber formular objetivos para poder fazer um planejamento certinho, né? Porque isso é essencial. Bom, então quais são os componentes do processo didático? Sendo influenciado por condições internas e externas, o ensino, por mais simples que pareça, envolve uma atividade complexa. Conhecer essas condições é fator fundamental para o trabalho docente. Quais são esses elementos constitutivos da didática? Conteúdo das matérias, a ação de ensinar e a ação de aprender. Bom, tem algo aqui que eu acho tão importante, que eu gosto sempre de falar isso aqui, e que não está nessa estruturação. Então, seriam os conteúdos da matéria, como que o professor vai ensinar e a ação de aprender dos alunos. E é importante que o professor tenha em mente que cada situação didática, ela sempre vincula-se a determinantes econômicos, sociais, socioculturais, a objetivos e normas estabelecidos conforme interesses da sociedade e dos seus grupos, que afetam as decisões didáticas. Por quê? Primeiro que a gente tem um programa que ele tem sempre um conteúdo mínimo, então, que vem através da legislação, né? Depois, a gente tem os conteúdos que você realmente pode trabalhar, mas todos os conteúdos, eles são determinados conforme aquilo que você quer estabelecer, mas também, por sua vez, o professor, quando vai fazer o seu planejamento, ele tem que ter bem em mente a turma que ele vai atuar. Por isso que eu costumo dizer, sempre que eu dou planejamento, que quando eu era orientadora pedagógica, eu nunca pedi um planejamento pronto no primeiro dia de aula, porque tem assim, escolas que o professor uma semana antes de conhecer a turma, ele já tem um planejamento prontinho, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. E quando eu era coordenadora, eu achava que isso não era legal. Por quê? Ele não tinha feito um diagnóstico, ele não conhecia a turma dele, ele não sabia que turma que ele iria atuar, que ele iria dar aula. Então, eu sempre fazia assim, não, primeiro você vai entrar, vai conhecer sua turma, vai ver se essa turma está alfabetizada. Já pensou, você pega uma turma lá, primeiro ano, feliz da vida, fugir da alfabetização, porque todo mundo foge, né? Quando chega lá na frente, você vê que seus alunos não estão alfabetizados. E aí? Então, aí como que eu fazia nessa época? Eu falava, professor, essa turma aí não vai pegar, eles não estão nem lendo direito, como é que o senhor vai entrar? Então, ele entrava até o meio, na metade do ano, uns 3 meses, fazendo reforço de alfabetização. Então, esse reforço de alfabetização, ele fazia para poder conhecer a sua turma. E quando ele conhecia a sua turma, ele tinha que fazer esse reforço, porque eles não estavam alfabetizados direito, eles não escreviam direito, eles sabiam formar um textinho, não sabiam fazer nada. Então, e depois, mais para frente, ele pegava o conteúdo de primeiro ano. Então, sempre a gente fazia, porque eu achava isso tão importante, né? Porque aí, quando ele já conhecia a turma e tudo, aí sim, você viu isso? Então, o seu planejamento vai ser diferenciado. Uma parte vai ser para
alfabetização e a outra parte vai ser matérias do primeiro. A gente fazia assim, porque era uma forma da gente, lá na frente, ganhar. O que adiantava levar aos trancos e barrancos uma turma que não estava alfabetizada direito? Bom, isso é importante. Então, a ação de ensinar envolve algumas coisas, né, que são importantes. Então, gente, tem que sempre haver uma inter-relação entre esse professor também e os alunos, que muitas vezes não se reduz à sala de aula, porque o professor, ele também ocupa outros espaços, né, outros papéis. Então, a gente tem escola, professor e aluno, pais, nós temos isso tudo, eles estão inseridos nas relações sociais. Então, a sociedade, ela não é um todo homogêneo, onde reina a paz e a harmonia. Estou até lendo o texto aqui, que eu achei interessante isso. Mas essas relações, elas têm que estar muito juntas, entendeu? O professor, o aluno e a família. Isso aí é importante demais nessa relação dentro da escola. O que a gente observa é que muitas vezes isso não é levado tão a sério, né? Às vezes eu costumo dizer também que a gente também não pode, como é que se diz? Culpar também as famílias, de uma forma geral, os pais, porque existe aquele negócio, a escola culpa a família culpa a escola, e assim vai, né? De repente ninguém tem culpa. A culpa é das pessoas que têm seus afazeres e às vezes não conseguem sair para fazer participar de uma reunião de pais, né? Existe todo esse problema, né, que muitas vezes reflete na escola. E a criança fica sem assistência em casa, porque às vezes o próprio pai não sabe ensinar as atividades, não tem um irmão mais velho que possa ajudá-los. Bom, outra coisa também que implica nessas relações são as teorias da educação e as práticas pedagógicas, né, que são os objetivos da escola e dos professores, os conteúdos escolares, essa relação professor e aluno, a comunicação docente, como que ela é feita. Outra coisa também o professor, muitas vezes, ele não é só professor, né? Ele participa de outros contextos sociais, né? Porque ao mesmo tempo que ele é professor, ele pode ser aluno, ele pode estar cursando mestrado, ele pode estar fazendo alguma coisa, ele é pai, ele é filho, ele é membro de sindicato. Então, tudo isso faz parte. E o aluno, muitas vezes também, ele não existe apenas como aluno. Ele faz parte de um grupo social, ele pertence a uma família, né, com determinadas condições de trabalho, de vida, né? Aí o texto ele coloca que às vezes é branco, é negro, tem determinada idade, às vezes não sabe se expressar direito, não tem uma linguagem boa, dependendo do meio que ele vive, etc. E também a outra coisa é a filosofia de vida, né, do professor, suas convicções políticas, seu preparo profissional, a sua personalidade, o salário que ele recebe, porque muitas vezes ele acha que ele trabalha muito e não tem que trabalhar muito porque ele ganha pouco. Isso aí eu já ouvi muito também. Então, são essas coisas que também influem. Então, a situação didática em sala de aula, ela está sujeita a determinantes o quê? Econômicos, sociais e socioculturais, afetando assim a ação didática diretamente. Porque tudo vai depender o quê? Do tipo de aluno que a gente tem, do contexto que a escola está inserido, se ela tem material, se ela não tem material, se o professor tem que se virar, né? Quantas vezes, né, o próprio professor tira dinheiro do bolso para poder fazer as lembrancinhas. Eu já tirei muito, né? Isso aí, muita coisa. Assim sendo, o processo didático está centrado na relação entre o quê? Ensino e aprendizagem. De quando que ela vai ocorrer, né? Aí a gente vai entrar em quê? Nas tarefas do professor. Olha esse professorzinho aí. Quem gostaria de explicar esse cartazinho bonitinho? Essa figura, né? Ninguém?
que te diz isso, gente? O professor, ele tem que ser o quê? Multitarefas. Oi? Fala, Tamires. Tem que ser multitarefas. Fazer várias... múltiplas tarefas, ele tem que ser o quê? Polivalente, não podemos dizer isso? O professor, ele tem que múltiplas tarefas, ele tem que ser polivalente. Olha só, quantas coisas. Ele vai dar aula de desenho, ele vai dar aula de geografia, ele vai dar aula de matemática, português, ciências. Inúmeras tarefas, gente. Inúmeras tarefas. O professor, ele tem que ser criativo, ele tem que ser inventivo, né? Ele tem que se virar nos 30. Então, a didática e as tarefas do professor. O caráter do professor influencia o segmento e a qualidade do ensino. Para explicar isso, Libânio esquematizou os principais objetivos da atuação docente. Primeiro, assegurar ao aluno o domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos, né? Ele tem que passar isso para os alunos. Criar condições para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, dirigindo a autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos, tornar seus alunos autônomos, independentes, né? A gente vê muito isso, principalmente na educação infantil, a gente vê demais crianças que chegam com as fraldas, saem sem as fraldas, que chegam tomando, às vezes, mamadeira, saem sem a mamadeira, crianças que não sabem botar a roupa, né? É um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil. E eu tiro o chapéu, porque eu vejo isso acontecer, né? Os alunos falarem que acham tão bonito, meus professores, né? Quando a própria criança já começa ela a calçar o sapato, dar laço no tênis. Então, são coisas, né, que vão criando condições e levando a nossa criança a ser autônoma. Autônoma no seu pensamento, né, de abstrair, de pensar. Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade, ajudá-los a escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros. Por isso que todo o conteúdo do professor, ele tem que estar associado ao quê? Ao seu cotidiano, ao cotidiano dos seus alunos, que possa auxiliá-los nos problemas que surgem e que levem eles a quê? A refletir como que eles podem dar o melhor de si. Isso é muito importante. Por isso que eu costumo dizer, é tão importante você conhecer um pouco dos seus alunos, saber o que eles estão passando. Isso eu acho que é bastante... Eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que conhecer o nosso aluno. Esses 3 tópicos se integram, pois o processo de ensino e, ao mesmo tempo, o processo de educação eleva os principais pontos do planejamento escolar. Então, aí a gente tem os pontos do planejamento escolar. Ainda saiu com erro dessa vez, mas eu vou consertar aqui, se eu conseguir. Compreensão. Compreensão, consegui, da relação entre educação escolar e objetivos sociopolíticos e pedagógicos ligados ao objetivo de ensino das matérias, domínio da disciplina que leciona e sua relação com a vida prática, capacidade do professor de analisar a matéria em módulos ou unidades a partir de sua estrutura conceitual básica. Quer dizer, o professor, todas as matérias, elas são dadas através de unidades ou subunidades, né? Então, ele tem que ter essa capacidade de... Nem tudo a gente pode dar no momento, vou dar essa matéria toda. Não. A gente pode dividi-las em módulos, a gente pode dividi-las em subunidades, fazendo com que, gradativamente, cada matéria vai se acoplando, né, devagar, para que não chegue tanta coisa à estrutura do aluno
porque ele não consegue entender tudo de uma vez. Conhecer as características socioculturais e individuais dos alunos. Olha, isso aí é o que eu sempre falo. O professor tem que conhecer os seus alunos, tem que saber de onde que eles são oriundos, né? Tem uma ficha, a gente pode ter até uma ficha sobre os nossos alunos, uma ficha, vai que esse aluno não possa... geralmente a gente não dá mais remédio em escola, né? Pelo menos eu acho que isso não pode. Se o aluno não está bem, eu acho que ele não deve ir para a aula. Mas se ele cai, se ele se machuca, se ele é alérgico, você não pode botar qualquer medicamento, né? Então, isso tudo é bom a gente sempre conhecer. Domínio de métodos de ensino, quer dizer, conhecimento dos programas oficiais para adequá-los às necessidades reais da escola e do aluno. Então, ele tem que fazer adequação no seu planejamento de ensino. Estar sempre bem informado sobre livros e artigos ligados às suas disciplinas e fatos relevantes. Por quê? Porque o professor, além de tudo, dessas múltiplas tarefas, ele tem que ser um pesquisador. Ele tem que estar sempre bem atualizado. Agora ficou tão pequeno aqui. Para a direção do ensino, a aprendizagem requer-se conhecimento das funções didáticas no processo de ensino, ter conhecimento dos princípios gerais, dos conteúdos e métodos da disciplina, viabilizar os métodos e os recursos auxiliares. Ele tem que saber o que ele pode utilizar naquela aula, porque cada aula ela é diferente da outra. Então, ele pode utilizar ele pode utilizar trabalho de grupo, ele pode utilizar seminário, ele pode utilizar outra técnica qualquer, tempestade cerebral, orelhinho de ideias, né? Que faz com que todo mundo pense ao mesmo tempo. Vocês vão estudar isso no semestre que vem. Tornar os conteúdos reais, isso aí é imprescindível, gente. Por que tornar os conteúdos reais? Porque o aluno tenha o quê? Que ele veja significado naquilo que ele está estudando. Que ele veja significado, que ele veja utilidade. Isso é importante demais. Saber formular perguntas e problemas para que os nossos alunos possam solucioná-los, com questões que eles possam pensar, que eles possam procurar soluções, conhecimento das habilidades reais dos alunos, saber realmente do que os nossos alunos são capazes, oferecer métodos que valorizem o trabalho intelectual independente. Por exemplo, você pode trabalhar o estudo dirigido é um. Por quê? Porque o aluno vai trabalhar sozinho ali e ele vai buscar os conhecimentos que estão naquele texto, naquele livro. Apresentar uma linha de conduta de relacionamento com os alunos, isso é importantíssimo. Uma linha de conduta de relacionamento com os alunos. O professor, geralmente, ele tem uma classe muito cheia, né? As turmas geralmente são grandes, turmas menores às vezes, né? Porque a gente nem sempre são nas classes de escolas particulares, são menores. Eu não sei como que anda assim, o ensino do município, mas quando eu trabalhava no estado, as salas eram bem cheias, gente. Primeiro, as salas tinham 30, 35 alunos. Isso quando não passava de 40, 60. Já tive até sala de 60 alunos. Mas nas séries iniciais, geralmente eram 35 alunos. E às vezes tinha uma turma de alfabetização de 25, de 30. Então, isso aí, às vezes, dificulta muito, né? Eu vejo muitas vezes, até meus próprios colegas falam que eles não sabem nome de aluno. Eu sei. Eu sempre fui boa nisso. Guardar um nome e saber quem é quem. Porque às vezes eles falam assim, não sei o quê. Eu disse, fulana, eu vou e falo o nome. Já sei quem é, que não sei o quê. Por quê? Porque eu tenho essa mania de guardar nomes. E
eu gosto de conhecer meu aluno, entendeu? Isso eu acho tão importante. E, para isso, o professor ele tem que manter uma conduta de relacionamento, ele tem que tratar todos com igualdade, equidade, né? Tem que estar ali, ter empatia, ele tem que gostar do que ele faz, principalmente, olha, ele tem que ser professor, um educador. Se ele gostar daquilo que ele faz, ele tem que ter empatia com a sua turma, ele tem que interagir, né? Tratar todos iguais, não pode ter distinção, não pode ter nada disso na sala de aula. E às vezes é Professora, difícil, né? Eu acho que às vezes é difícil para o professor, mas eu acho que não pode ser assim. Fala, Amore. então, eu tenho um pouquinho de experiência, assim, tô tendo um pouquinho agora de início de experiência, porque eu dou aula para uma classe infantil aqui da minha igreja. Aham. A gente fala que é EBD. E a senhora está falando aí, no caso de ajudar o aluno, né, a entender a matéria, o ensino, e eu tenho tido experiência porque eu dou a matéria, as explicações, e aí eu vejo pelo rostinho deles que eles, né, ficam com dúvidas. São crianças de 5, 4, tem 2 classes, aí de 5 a 6 e de 9 até 12. Aí eu vejo que eles ficam com dúvida ainda. Aí facilita também para mim fazer aulas tipo prática. Aí eu explico aquela situação, a história, e depois eu pego assim objetos ou pedra, água e começo a mostrar para eles na prática como é que funciona, tipo experiências, né? De água, fazer assim experiência logo para eles visual mesmo, e visual para eles, e eu vejo que fica mais claro também para eles entenderem. Mas tem que fazer assim mesmo, é isso aí. Porque a criança pequena, o Grace, posso chamar de Grace? Pode. É porque diminui. Eu sempre me banando. Ai, olha só, Grace, a criança pequena, ela tem que ser trabalhada em cima da experiência, do concreto. Quanto mais você fizer isso, vai ficar mais fácil para elas. Tudo que elas possam tocar, pegar, sentir cheiro, audição, tem que ser assim, porque elas vão aprender muito mais fácil. Em cima do concreto. Você procura levar coisas assim, você trabalha o que com elas? Pode falar. Então, é história bíblicas mesmo, assim, da Bíblia, que é da igreja. Aí, a respeito do nascimento de Jesus, algo assim relacionado. Ou milagres de Jesus também, algo assim. Falo sobre os milagres de Jesus que fez, mediante assim a palavra. Aí eu vou explicando em cima daquilo. Entendi. Porque para elas deve ficar mais abstrato nesse sentido. Né? Mas se você, por exemplo, você mostrou na água, na pedra, não sei o que foi, mas se elas entenderam, valeu a pena. Né? Porque vale a pena. Tem uma história outro dia que eu falei sobre da casa, quando é construída na pedra e na areia. Aí eu fiz essa ilustração aqui com eles na sala. Aí trouxe a pedrinha para elas e coloquei areia também e trouxe água. Aí eu mostrei para eles como é que funciona. Aí legal. eles entendem. E assim, é bom que chama a atenção deles, né? Que eles ficam com os olhinhos assim, tudo assim, o que vai acontecer? Naquela expectativa. E eles prestam mais, eu percebi que eles prestam mais atenção e ficaram mais atentos. Tá vendo? Não, mas é importante sim, é isso aí. Continua com suas aulinhas aí, levando a prática. A experiência é uma coisa muito importante para eles nesse momento. Eles vão aprender muito mais do que só através da fala. É verdade. Tá bom? Tá Gostei. ótimo. Muito boa a participação. Então, instigar é o que você está fazendo, ó, instigar o interesse pelo estudo. Você disse que eles passaram a prestar mais atenção, né? Isso é muito importante. As crianças pequenas, elas gostam de história. Tudo que... Olha, é história e música. Não sei se lá eles gostam de cantar. Eu via isso, eles cantavam, que era uma maravilha. Como que gostavam de cantar? Bom, e para avaliação,
do professor requer-se a verificação contínua dos objetivos alcançados, do rendimento nas atividades. A Grace, por exemplo, você fez isso, né? Você viu que os seus objetivos, que eles estavam com dúvida. Então, o que você fez? Você tentou reformular o que você tinha feito. Isso mesmo. Ó, verificação contínua dos objetivos. Depois, dominar os meios de avaliação diagnóstica. Conhecer os tipos de modalidade. Dominar os meios de avaliação diagnóstica, deixa eu explicar para vocês. É aquela avaliação que você faz no início de uma aula, pode ser no início de uma aula, para saber o que os nossos alunos conhecem, têm de conhecimentos prévios do assunto. Então, pode ser no início da aula, quando você faz aquela conversa informal, que você fica perguntando, que você quer dar início no seu assunto novo. Né? Ou pode fazer uma avaliação diagnóstica também para saber o que os alunos, antes da prova, para detectar o que precisa ser melhorado antes de fazer uma prova, antes de dar uma atividade, de dar uma avaliação, para ver o que eles realmente aprenderam. Conhecer os tipos de modalidades de elaboração de provas e avaliação qualitativa. Avaliação qualitativa, o que você vai avaliar, se você vai avaliar... Porque quando você fala em elaboração de provas, a gente pensa em números, né? Tem uma nota. Mas a avaliação ela também pode ser qualitativa, né? Interesse, participação, o que o meu aluno conseguiu aprender naqueles conteúdos, o que ele melhorou, porque às vezes é muito mais importante para a gente, não eu costumava, quando eu fazia avaliação, eu trabalhava como orientadora pedagógica, eu sempre pegava as notas dos meus alunos para observar o que eles realmente eles cresceram. Porque às vezes aquele aluno, por exemplo, o melhor aluno da sala sempre tira 9, 10, 9, 10. Mas é aquele aluno que tirava um 40, exemplo. Mas que ele conseguiu sair daquele 40, ele ir para um 60. Ele teve crescimento. Então, você já fazia uma avaliação diferenciada para aquele aluno. Houve o quê? Um crescimento. Do 4, ele pulou para um 6. Né? Do 5, pulou para um 7. Então, aquele que está acostumado, ele não cresceu, porque ele está no patamar dele. Mas e aquele que cresceu? Eu sempre fazia assim. Essas condições são indispensáveis para o professor poder exercer sua função docente frente aos alunos e institutos em que trabalha. Porque ele tem que ter esse viés, né? De estar sempre observando o que o seu aluno cresceu, o que ele pode melhorar na sua avaliação, né? Nos seus objetivos, se ele vai ter que fazer uma mudança, replanejar. Isso tudo o professor tem que ter em mente, principalmente durante a avaliação. Então, gente, o professor deve ter uma visão ampla sobre as aparências, não aceitando a normalidade, porque muitas vezes eu acho que o professor tem, inclusive, de enxergar nas entrelinhas, né? Não aceitando a normalidade, seja no livro didático ou mesmo nas ações pré-estabelecidas. Então, esse professor sempre está buscando. O livro didático, ele foi feito para ser um apoio e não para ser a aula do professor. Ele pode até ajudar, mas não é a aula do professor. O livro didático ele é um apoio para a sala de aula. Para isso, faz necessário um olhar crítico sobre as relações sociais que envolvem sua disciplina e a sua inserção nessa sociedade globalizada. Existem muitas coisas, né? Hoje o professor ele pode pesquisar, tem tanta coisa nova, tem internet aí que traz muitas coisas, tem muita atividade diferenciada. Por que eu vou só utilizar um livro didático na sala de aula? Só se esse livro didático é muito, muito bom, mas você pode levar coisas diferentes, pode levar jogos para fazer na sala de aula com os alunos, fazer um bingo com os alunos, eles adoram, né? Fazer um bingo, fazer uma trilha na sala de aula com eles, fazer uns jogos diferentes, tem muita coisa que você pode fazer. Então, o livro didático ele é apoio, gente. Não é para ser
né? Trabalhado direto. Então, gente, o trabalho docente é uma atividade, é uma modalidade do trabalho pedagógico, do qual a didática se ocupa. Aí eu botei um monte de pimpolhos, né? Organização do trabalho pedagógico. Bom, continua. O trabalho docente é uma modalidade do trabalho pedagógico do qual a didática se ocupa. Outra foto. As crianças, numa sala de aula diferenciada, né? Ó, bem colorida, redondinha, e em atividade. Foi a última telinha. Deixa eu voltar aqui para o nosso interromper o compartilhamento. Tinha entrado na sala de aula outras pessoas. Alguém conseguiu ver quem a mais estava na sala de aula? Porque eu não anotei, tinham 15. Eu ia perguntar. Eu não sei, mas agora eu acho que já saíram. Tem alguém que não tenha me falado o nome aí? Deixa eu ver. Eu, Raika. Raika. Mas tinham Eu também acho 15. que eu não falei, não. Eu Isabelle? não falei o nome, não, mas eu tava aí. Quem Tamires. é? Tamires? Não, Tamires. Tamires, já botei você, Tamires. A Josiele. Ah, então tá. Eu. Josiele. Isso. Mas tinha mais uma. Agora eu não sei quem. Ah, às vezes a mais uma era eu. Eu sou a 15. Eu vi 15, tá certinho. Era a Raika e a Josiele que estava faltando. Que eu já anotei aqui. Bom, gente, para quem chegou depois, deixa eu só dar os avisos. Amanhã a gente vai começar o mês do pedagogo, né? Eu pedi para todos os professores lembrarem. E vamos ter palestra. Quem não se inscreveu pode se inscrever ainda. Eu vou até colocar o link de novo aqui, né? Que eu prometi para a Bia. Para se inscrever, vai ser a partir das 7 horas da noite, uma palestra. Já tem 200 e poucas pessoas inscritas, gente. Porque é para aqui e para Maricá. Então, não deixem de inscrever. São 300 vagas. E Amanhã não tem aula do Ronaldo, não? não. Eu dei o cronograma para vocês. Ele está no escalonamento. Não tem aula do Ronaldo. Tem a palestra que você, se inscrevendo, você ganha horas complementares. Mas tem que se inscrever. Você se inscreveu, Marlene? Ainda não. Então se inscreve. Vou mandar o link. É só clicar no link, ele abre rapidinho. Eu fiz a minha também. Tá. Mas não deixa de assistir, não. É tão bom, porque vão ter vários conteúdos bons. E na sexta-feira vai ser pedagogia hospitalar. Não é imperdível. A menina é muito boa, tá? Ela é de Volta Redonda. Porque ela Você vai trabalha colocar o ali. link Aí no esse grupo, também tem que... professor? Oi? Fala, Tamires. Você vai colocar no grupo o link? O link vou colocar de novo, porque eu já tinha colocado. Passou batido. No grupo alunos e professores, né? Vou colocar de novo. Tá bom. Tá? Eu bom, gostaria então, que vocês se inscrevessem. Sexta Gente, é tão também tem que... importante participar. Eu daqui a pouco, olha, também vou estar postando a nossa avaliação, tá? Espero que todo mundo se saia bem, se Deus quiser. Amém. Amém, né? Tá bom? Tá bom, Bom, professora. mais alguma coisa? Podemos encerrar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém. Podemos encerrar, então? Sim.